Então, vamos lá. Pessoal, página 30, tá? Vou compartilhar com vocês agora a página 30, onde nós vamos começar a nossa aula de hoje, dando continuidade, né, ao estudo do sistema digestório que a gente já começou semana passada, tá certo? Todos estão podendo ver a tela? Vou ampliar agora um pouquinho mais, para ficar melhor de ver. Estão vendo? Intestino delgado? Sim. Então, só para a gente retomar do que a gente parou, a gente viu na aula passada o estômago, nós vimos como é que ele é formado, que ele produz o suco gástrico, que aqui se transforma em químico por conta da ação química dos alimentos, né? Então, acontece a maior parte da digestão das proteínas, lembra? Depois aqui já começa o intestino, ó. Essa região aqui é o intestino delgado, é a primeira porção do intestino delgado, é chamado de duodeno, né? Nós vimos na aula passada. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o intestino delgado, tá? Então, o intestino delgado é a parte do tubo digestório, ele faz parte do tubo digestório dos indivíduos adultos, ele pode chegar até 6 metros de comprimento, tá? E 6 centímetros de diâmetro, tá? Então, imagine como ele é. Lógico, ele fica... É o que o pessoal chama de tripas, popularmente chamando, né? Então, aqui está mostrando como é que ele é, olha, todo enroladinho, esse aqui é o intestino delgado, e esse que está aqui, ó, que sobe, depois desce e vem até o reto e o ânus, é chamado de intestino grosso, esse cinza mais escuro, aqui marrom, né? E esse aqui mais claro é o intestino delgado, tá? Para a gente entender como é que ele é. Isso aqui está dentro do nosso abdômen, tá? Então, o intestino delgado, ele é onde vai... Ele é dividido, né? Para efeito de estudo, na verdade, né? Ele é dividido em duodeno e jejum ilho. Eu acho que chegou alguém. Só um pouquinho, gente. Isso que é chato, né? Atraso. Miguel Cabral, olha o horário da aula. Vamos adiante. Aqui. Continuando, então, falando do intestino delgado. Mais outro, meu Deus. Nelson Alves. Quem é o Nelson Alves? Hernandes. É o Ricardo. Ricardo, professora. Ricardo, olha o horário da aula. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar, né? Tá difícil hoje, todo mundo chegando atrasado. Mais o problema que a gente teve lá. Vamos lá. Ô, prof. Hum. Mas o Miguel Cabral, ele chegou atrasado por causa da internet dele, porque ele tava sem internet em casa. Ah, entendi. Então tá. Mas então vamos lá. Agora eu vou começar a explicar, não vou conseguir voltar lá na outra página, tá? Então, continuando a explicação, né? O intestino delgado, ele pode chegar, então, a 6 metros e 6 metros de comprimento, tá? E 4 de diâmetro, certo? E ele é subdividido em duodeno, jejum e ilho. Lembra aquela primeira parte lá que sai do estômago? Olha aqui, ó. Duodeno. E depois, lá dentro, né, nós temos o jejum e o ilho. São partes do intestino delgado. Esses 6 metros são divididos, tá? O duodeno é a primeira porção, tá? Ele, ó, isso aqui é o duodeno, tá? É a primeira porção do intestino delgado e nele que ocorre a liberação do suco pancreático, certo? Ali vai ter um ducto que vai chegar até o duodeno, levando o suco pancreático que foi produzido lá no pâncreas. É formado por várias enzimas, lembrando que as enzimas são substâncias que agem sobre os alimentos, que aceleram a digestão dos alimentos. Lá no duodeno, então, é formado, ó, libera enzimas sobre a proteína, gorduras e carboidratos, tá? O suco entérico, tá, é produzido pelo próprio intestino delgado. É na parede do intestino delgado que é produzido esse suco entérico, que também ajuda na digestão aí, né, lá no duodeno. E tem enzimas digestivas também. A bile é uma substância, olha o nome da substância, bile. Ela é produzida pelo fígado e ela é armazenada na vesícula biliar e é formada por sais que agem sobre as gorduras, preparando-as para para elas serem digeridas, para a ação das enzimas digestivas, tá? Então, a bile, ela não tem enzima, ela tem sais, a gente chama de sais biliares,
que vão quebrar as partículas gordurosas e transformá-las em partículas menores, mas não digere, ela não vai ser transformada em ácido graxo e glicerol. Ela só vai quebrar, como se fosse você lavar louça, tá lavando ali, tem um prato bem gorduroso, você coloca o detergente, ele tem uma ação semelhante ao detergente, porque ele quebra a gordura em partículas menores para que as enzimas atuem sobre elas, tá? Vou mostrar aqui, ó. Ó, a bile é produzida aqui no fígado e é armazenada nessa bolsinha verdinha que está aqui, ó, que é a vesícula biliar. Então, a vesícula é quando tem um ducto que sai da vesícula para o duodeno, que ali lança sobre o bolo alimentar, né, o quimo, no caso, e ele quebra as gorduras ali, tá certo? Então, ali fica o duodeno, né? Continuando. O jejum e o ilho compõem a maior parte do intestino delgado, mas no qual os nutrientes são absorvidos, tá? Então, o jejum e o ilho não ocorre mais digestão, e sim absorção. Então, é no jejum e no ilho que ocorre a maior parte da absorção. Para aumentar a superfície de absorção, a mucosa do intestino, o revestimento interno do intestino, apresenta grande número de pequenas vilosidades. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo? O intestino, olha só, o nosso intestino é cheio, a parede interna dele é cheio de dobrinhas, ó. Essas dobrinhas aqui, ó, e depois dela tem as microvilosidades também. Isso aqui é chamada de vilosidades intestinais, ó. Tá? Então, olha só, o contato do quimo, do alimentar ali, que vai ser absorvido, é maior quando eu tenho essas entradinhas aqui, então eles têm mais contato com o quimo, né? Então, mais dele vai ser absorvido, tá? Essas vilosidades, essas dobras aí, aumentam a superfície de absorção dos nutrientes, que vão ter que ser... E aqui são vários vasos sanguíneos nessas vilosidades. Então, os nutrientes vão estar em contato aqui, vão passar para o sangue, e do sangue vai para todas as células do nosso corpo. E a sua parte final, no intestino delgado, comunica-se com o intestino grosso. Então, tem o intestino delgado e aqui já vem o intestino grosso. Conexões. Algumas pessoas podem apresentar a sensibilidade ao glúten, um conjunto de proteínas encontradas no trigo e no centeio e na cevada. Nessas pessoas, o organismo reage a essas substâncias, o que acaba afetando essas vilosidades aqui estão as vilosidades, ó, tá? E aí afeta ela, consequentemente, afeta também a absorção dos nutrientes. Essa doença é chamada doença celíaca. Olha só, uma pessoa, intestino com vilosidades, cheia de dobrinhas, e uma pessoa com a parede intestinal de um indivíduo com a doença celíaca. Ela não tem essas dobrinhas, tá? Então, os nutrientes complica aí a absorção dos nutrientes, a pessoa vai ter várias faltas, né? Vai ter várias faltas aí de nutrientes no corpo, tá? Os danos às vilosidades da parede do intestino delgado prejudicam a absorção dos nutrientes, causando atrasos no crescimento, porque aí a pessoa não recebe os nutrientes necessários, anemia também pode acontecer, por carência de ferro, perda de massa óssea, diarreia e irritação na pele. Isso tudo em consequência da má absorção dos nutrientes nas pessoas celíacas, tá? Agora, falando um pouquinho sobre o intestino grosso, aqui tá ele... Tá? Ó, intestino delgado, intestino grosso, colo ascendente do intestino grosso, colo transverso, colo descendente e reto, e lá o ânus, certo? O intestino grosso é um tubo muscular que mede nos adultos cerca de 1,5 metros, né? 1,5 mais ou menos, de comprimento e 7 centímetros de diâmetro. Ele é mais largo, né? Então, intestino grosso, por isso que chama grosso. Tem início no final do ilho e termina no canal anal. Aqui está o canal anal, tá? O ânus, né? Esse órgão não secreta sucos digestivos, na sua principal função é a absorção de água e sais e a formação do bolo fecal. Então, aqui, ó, nessas paredes, aqui e aqui, vai sendo absorvido água e sais minerais. Então, aqui, o tempo de permanência
das fezes aqui o bolo fecal, né, aqui nessas regiões, vão fazendo que as fezes vão ficando mais ressequidas. Se ficar muito tempo, vai ficar tão ressequida que vai ter dificuldade até na eliminação das fezes, tá? Que é a prisão de ventre, que a gente chama, né? No intestino grosso, vai existindo um número muito grande de bactérias que vivem harmoniosamente com o nosso corpo, ajudam muitas vezes, né? Essas bactérias ajudam na produção de vitaminas do complexo B, vitamina K. Essas bactérias também constituem a nossa microbiota intestinal, popularmente conhecido como flora intestinal, né? Muitas vezes, quando a pessoa está com muita diarreia, ela tem que tomar alguns alimentos aí, o Yakult, principalmente, propaganda não pode, né? Mas, enfim, toma o Yakult, por quê? Porque ele repõe essa flora intestinal aí que a gente perde por conta de alguns medicamentos. Às vezes, tomar antibiótico demais pode fazer isso, tá? Então, acaba alterando, porque eles matam a bactéria que faz mal, mas eles matam bactérias que nos ajudam também na produção de vitaminas, né? Ajudam aí no processo de digestão, certo? As fibras alimentares são carboidratos, como a celulose, proveniente das plantas. Elas não são digeridas no nosso organismo, mas absorvem água e amolecem o bolo fecal, contribui para o funcionamento do intestino. Então, muitas vezes a gente ouve dizer, por que é bom um alimento rico em fibra para quem tem prisão de ventre, que não consegue ir aos pés, né? Fazer cocô várias vezes. Várias não, mas pelo menos uma vez ao dia, né? Que demora mais, tem dificuldade para evacuar. Então, por que se recomenda a fibra? A fibra nos alimentos, geralmente, aí, laranja, mamão e outros alimentos que têm bastante fibra, mas tem que tomar bastante água também, para que o bolo fecal aumente os movimentos do intestino, que é o peristaltismo, que a gente chama, e ajuda aí na evacuação das fezes, né? O reto é a parte final do intestino grosso, termina em uma região estreita aqui, né? Com o exterior pelo ânus, por onde são eliminados os resíduos do processo de digestão. O fígado e o pâncreas, eles não fazem parte do tubo digestório, isto é, o alimento não passa por dentro deles. Porém, eles ajudam no processo de digestão, como a gente viu, né? Eles são glândulas anexas ao tubo digestório. Esses órgãos não entram em contato direto com os alimentos, mas produzem substâncias, sucos digestivos, que realizam a digestão química dos alimentos. O fígado produz a bile, como a gente já falou, e o pâncreas, o suco pancreático, que tem várias enzimas aí. Então, a bile, ela fica armazenada, como eu falei, lá na vesícula biliar, ó, aqui, tá? Ó, nessa região aqui. Gradualmente, ela vai sendo secretada, isto é, liberada no duodeno, para facilitar a digestão dos lipídios. Ela não tem enzimas, a bile, volta a repetir. Ela só tem sais biliares que vão quebrar as partículas de gordura para que ela facilitar a ação das enzimas. O fígado também executa funções relacionadas a outros processos metabólicos, tais como ele armazena a glicose na forma de glicogênio, quando a gente precisa, a gente retira desse armazenamento, é importante para nossas atividades vitais, a glicose, né? Produz energia na célula. Algumas vitaminas também ele armazena. Remove, né, substâncias tóxicas do sangue. Ele como se fosse, ele limpa um pouco o organismo, tanto no sangue ali, quanto também medicamentos e coisas assim, né, medicamentos e poluentes, ele pode ajudar nessa limpeza do nosso organismo. Então é importante aí o fígado, não só na digestão, mas como uma glândula do nosso corpo. O pâncreas produz diversas enzimas, aqui está ele, né, produz diversas enzimas digestivas que são lançadas no duodeno, que é a primeira porção do intestino. Tá aqui, gente, o duodeno, ó, fígado, só eles, tá? Fígado, vesícula biliar, duodeno e os ductos que partem tanto do fígado para a vesícula, da vesícula para o duodeno, onde vai ser lançado esses sais biliares. E o suco pancreático também tem o ducto que vai lançar. O pâncreas, ele também produz a insulina, né? Que ajuda aí a controlar a quantidade de açúcar no sangue, né? Ele também está relacionado ao metabolismo de açúcar, produzindo hormônios, né, que ajudam aí a controlar o excesso de açúcar no nosso organismo, certo? Produz outro também que tira, né? Produz 2 hormônios, né? Insulina e glucagon.
Enfim, cuidados para com a saúde, né? Há muitas doenças, problemas relacionados ao sistema digestório, né? Pois envolve vários órgãos, está em contato direto com o ambiente externo, seja pela boca, e seja também pelos alimentos, né, que a gente ingere. Entre as doenças estão infestações por vermes, lombrigas aí, né, que pode vir através dos ovos de lombriga, pode vir junto com o alimento que não foi bem lavado, higienizado. Infecções por vírus também pode acontecer, bactérias também pode, viroses, né, que causam diarreias e vômitos aí. Bactérias também pode causar gastrite, doenças causadas por carência e excesso de nutricionais e até mesmo problemas emocionais pode afetar. Problemas emocionais libera suco gástrico, que ajuda aí a pessoa a ter mais azia. Ajuda não, né? Prejudica, no caso. Para prevenir algumas dessas doenças, como as verminoses, alguns tipos de intoxicações virais ou bacterianas, é necessário uma boa higiene, como lavar as mãos antes do preparo de alimentos e das refeições, e lavar cuidadosamente alimentos, especialmente aqueles ingeridos crus. As carências nutricionais podem ser evitadas com uma alimentação balanceada e variada, preferencialmente com a inclusão de frutas e verduras na nossa alimentação. E aí nós temos uma imagem, a menininha ali, né, um bolo e a fruta. Vamos para a fruta, né? Claro que de vez em quando o bolinho não faz mal para ninguém, tá? Usar muito sal no preparo dos alimentos pode ser prejudicial para as pessoas que apresentam predisposição para hipertensão arterial, pressão alta, no caso, assim como a ingestão de gorduras animais que devem ser consumidas com a moderação. Tudo com moderação não faz mal. Existe um equilíbrio. Se a gente se alimentar de forma equilibrada, tranquilo. Comendo fruta, verduras, pode comer um docinho, pode comer um sal, mas não, nada em excesso, tá? Vimos que durante a passagem dos restos alimentares pelo intestino grosso, que há absorção de água e, consequentemente, a formação das fezes. Quando o trânsito intestinal está muito acelerado, correndo, seja por intoxicação, infecção ou até mesmo por nervosismo, os restos alimentares passam sem que a água seja absorvida, né? E aí ele vai passando ali no intestino grosso e não vai sendo absorvido água. Aí ele está com o trânsito acelerado, ocorre o que a gente chama de as fezes liquefeitas, né? Ou diarreias, né? Sintoma comum para muitas doenças aí. Ali está mostrando a bactéria H. pylori, tá? Que é uma bactéria que causa gastrite, né? A úlcera é uma ferida, conexões, né? É um nome dado a diversos tipos de lesões no sistema digestório. Pode aparecer principalmente no esôfago, úlceras no esôfago, no estômago e no duodeno. Essas lesões ocorrem porque as células estão se renovando constantemente. E o suco gástrico, que é extremamente ácido, pode deixar a área irritada, originando, com o passar do tempo, essas lesões. O nervosismo, o estresse estão relacionados ao surgimento dessas úlceras, tá? Há outros fatores, como a inflamações por bactérias. Essas inflamações por bactérias, principalmente H, né? Helicobacter, ou H. pylori, tá? A gastrite é uma inflamação do estômago, caracterizada por azia, náusea, entre outros sintomas, pode ser de origem crônica ou aguda. A gastrite aguda está ligada a uma situação passageira, como um alimento contaminado, determinados tipos de medicamentos ou até o estresse. Um grau de estresse, a pessoa ficou muito nervosa, ela normalmente pode desenvolver essa gastrite, tá? Essa inflamação do estômago. Se ela tem tendência, mais ainda, né? No caso da gastrite crônica, é uma das causas mais comuns, é também a infecção por H. pylori, que é essa bactéria que está aqui. Outros fatores estão relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas e do fumo. Exercício, exercício, exercício. Muito bem. Gente, alguma dúvida ali sobre as questões sobre o... Não? Tá, então depois eu vou voltar e digo as atividades que a gente vai ter que fazer. Eu já vou passar para a respiração, tá bom? Sistema respiratório. Daí a atividade fica como tarefa depois.
Tanto a do sistema digestório quanto a do respiratório, tá bom? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho, então, sobre respiração, né? A gente já viu que existe uma organela dentro das nossas células responsável por fazer a respiração. Alguém lembra dela? Do nome dela? Alguém lembra? A bactéria que fazia a respiração? Não bactéria, gente. Organela. Lá das maquetes, lembra? Mitocôndria? Isso, mitocôndria. Lembram disso? As mitocôndrias que estão dentro da célula que a gente viu lá, elas são responsáveis pela respiração celular, tá? E agora a gente vai falar sobre respiração de forma geral, tanto celular quanto a nível de sistemas respiratórios só, tá? Então, o ser humano adulto, né, em situações extremas, ele é capaz de ficar cerca de 20 dias sem comer. Extrema, tá? 3 a 4 dias sem beber água. Até que é um tempo razoável. Aproximadamente 3 minutos sem respirar. Esse é o recorde, digamos assim, tá? Que já ficaram. Lógico que a gente, então, a respiração aí é vital, gente, né? 3 minutos a gente já vai ter complicações, tá? Mas o que a respiração tem de tão especial para a manutenção da vida? O que ela nos fornece? A palavra-chave para a função da respiração é a palavra energia, certo? Aqui nós temos abaixo o esquema simplificado da respiração celular, um conjunto de reações químicas que libera energia. Isso ocorre a nível de célula, lá na mitocôndria, tá? Essa reação aqui. Então, glicose mais oxigênio na mitocôndria, combinados, produzem energia, mas produzem também gás carbônico, que é o dióxido de carbono, produz água também, que é o vapor d'água. Quem nunca chegou perto de um vidro, um espelho, para espremer uma espinha ou olhar alguma coisinha e não ficou todo embaçado, né? O que é isso? É o vapor d'água que a gente elimina no processo de expiração, certo? No nosso corpo, a reação química que você viu na representação acima ocorre nas células e depende de uma organela conhecida como, ó, que tá ela, ó, mitocôndria. Será que tem alguém querendo entrar? Ó, Pedro Henrique. Oi, Pedro. A gente já explicou toda a parte do sistema digestório, tá? Agora a gente vai para o sistema respiratório. Já estamos, tá? Prof, acho que ele não conseguiu te ouvir, porque no início ele praticamente não entrou na aula. Ele... Tá, então alguém agora ele já ouviu, né? Agora ele tá já ouvindo. Isso, então estamos falando sobre a respiração, tá? Nós já estamos mais para o final da nossa aula, né? Então, a respiração aqui é o processo que ocorre dentro da mitocôndria, como eu já falei, né, que é produzir energia para a nossa vida, por isso ela é vital, por isso a gente não pode ficar mais de 3 minutos sem respirar. Ela é uma organela celular presente em todas as células eucarióticas. Nesse processo conhecido como respiração celular, a degradação da glicose contida nos alimentos, na presença do gás oxigênio, gera energia para nós vivermos, né? Vai produzir dióxido de carbono, gás carbônico, né, que é o dióxido de carbono e a água, como eu já falei lá na reação. E para que o oxigênio do ambiente chegue até as nossas células, que ele consiga penetrar até a nossa célula, fazemos o uso do sistema respiratório, formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões, né? Então, o processo em que há troca de ar entre o ambiente externo e as células do corpo é chamado de respiração pulmonar, ou externa, né? Então, a respiração pulmonar é quando a gente tira esse oxigênio que está fora e ele vai chegar até as nossas células. Isso é respiração pulmonar. A liberação de energia, principalmente a partir da glicose, com o uso de oxigênio, ocorre dentro das células e é denominado respiração celular, né? Então, o nome já está dizendo, respiração celular, porque ocorre dentro da célula, pulmonar, porque é a nível de sistema respiratório. Quais são os órgãos que fazem parte do sistema respiratório, então, né?
é composto por vários órgãos, tá? E a função desses órgãos é fazer a captação do oxigênio e a eliminação do gás carbônico. Ele é formado por vias respiratórias e pelos pulmões. As vias respiratórias são formadas, ó, vamos lá, vamos ver aqui. Fica melhor. Nós temos fossas nasais, ou a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, tá? Aqui, ó. Tá? Depois, os brônquios, já são, aqui se ramifica em brônquios, aqui nós temos eles, os brônquios, os bronquíolos, que são ramificação dos brônquios, e na extremidade dos bronquíolos, nós vamos encontrar isso aqui, ó, vou botar aqui para vocês verem, mais para... Opa. Não está aparecendo, os alvéolos pulmonares. Não está aparecendo aqui, mas eles... Os alvéolos pulmonares, eles funcionam como se fossem balõezinhos que tem dentro do nosso pulmão e se enche de ar ali para que ocorra essas trocas gasosas. Realmente, no de vocês não tem. Vocês vão ver mais para frente isso, no ensino médio, provavelmente. Tá? Esses alvéolos pulmonares são nas extremidades do bronquíolos. É nos alvéolos pulmonares que ocorrem as trocas gasosas. Eles estão tudo no pulmão, tá bom? Vamos falar um pouquinho, então, das cavidades nasais, localizadas na região interna do nariz. É pelas cavidades nasais que o ar entra em nosso corpo, né? Elas se comunicam com o meio externo por intermédio de duas aberturas denominadas de narinas. Nas cavidades nasais, os pelos ou muco realizam a limpeza do ar. Então, esses pelinhos que a gente tem no nariz, mais a mucosa que a gente libera ali, que está sempre, né, eles ajudam na limpeza, tá? E eles removem, né, ajudam na remoção, aí reter essa mucosa toda aí no nariz, retendo partículas de poeira, né? E que essas partículas de poeira, depois de um tempo, por conta da mucosa e tudo mais, ela vai ficando o que a gente chama de meleca, né? A meleca, nada mais, dependendo se a gente foi para um lugar onde tinha muitas queimadas, muita poluição, a meleca é mais escurinha. Se não é tanto poluído, é mais clarinha, tá? Isso depende muito do lugar. Tem que limpar sempre para que ele possa estar sempre bem limpinho e fazer a filtragem do ar e umedecer bem o ar para que a gente não receba esse ar poluído e tóxico aí para nós, tá bom? Nessa região, o ar também é aquecido, umidificado, né? Umedecido, o que facilita as trocas gasosas entre os tecidos, tá? Porque ele tem que estar mais úmido, tem que estar mais aquecido, um ar frio pode prejudicar e dar um problema mais grave, né? Então, ele tem que estar mais aquecidinho. Tudo isso é feito lá nas narinas, tá? Nas cavidades nasais. Depois disso, vem a faringe, que a gente já viu que faz parte do sistema digestório também, né? Passa o alimento, mas passa o ar também. E depois vem a laringe, né? Então, a faringe é um órgão comum aos dois sistemas, como eu já falei, passa o alimento e passa o ar. Após passar pela faringe, o ar é encaminhado à laringe, onde estão localizadas as pregas vocais. Quando o ar passa por essas pregas, que chamam, tem gente que chama, já foi chamado muito de cordas vocálicas, né? Mas o nome correto é pregas vocais, porque são pregas mesmo, tá? E elas vibram com a passagem do som e a gente produz o som, fala e tudo mais com a ajuda da língua também. É na entrada da laringe que existe aquela válvula que eu falei na aula anterior, da epiglotite, estrutura que impede que o alimento entre na traqueia, né? A pessoa se engasgue, né, com alguma coisa e o ar não consiga, né? Entrar e a pessoa tem problemas sérios, se não tirar a tempo, né? Depois da laringe, nós temos a traqueia, né? A traqueia está aqui, gente, tá? Ela está localizada abaixo da laringe, é um tubo formado por anéis cartilaginosos, ó, e ela é um pouquinho... Pense no nosso nariz, é uma cartilagem, né? Então, dentro da traqueia tem essa cartilagem também, anéis. Para que serve isso? Para que ela se mantenha aberta o tempo todo e não feche e a gente não tenha ar, né? Internamente, ela é revestida por células produtoras de muco, essas células aqui, que auxiliam na retenção de partículas de poeira e micro-organismos que podem entrar com o ar respirado. Muitas vezes a gente não respira pelo nariz e acaba respirando pela boca. Então, ainda tem mais lá na traqueia que vai acontecer filtragem também. O certo é pelo nariz. E expira, inspira, entra pelo nariz e expira, sai pela boca, tá?
Nas paredes internas da traqueia, há cílios, olha aqui como é que é internamente, ó, esses cílios aqui, que ao se movimentarem, conduzem esse muco, que é liberado pela parede da traqueia, com as impurezas em direção à faringe para que seja eliminada, tá? O muco, e muitas vezes a pessoa gosta, tem, né? Nos fumantes, esses movimentos dos cílios da traqueia são reduzidos. Assim, para eliminar o muco carregado de impurezas, a maioria dos fumantes precisa tossir, que a gente chama isso de pigarro que eles têm, tá? Porque eles tossem muito para tentar, porque eles não conseguem. Esse movimento aqui, ciliar aqui, é reduzido. Os brônquios e os bronquíolos, aqui estão os brônquios, esse maior aqui é o brônquio, esses aqui, a árvore brônquica, que a gente chama a ramificação do brônquio, são os bronquíolos, certo? Os brônquios são ramificações da traqueia que penetram nos pulmões, um de cada, né? Um brônquio desse lado direito e o outro do lado esquerdo, tá? E ramificam-se em tubos menores que se espalham por todo o pulmão, formando os bronquíolos. Ó, bem ramificados são os bronquíolos, o galho dessa árvore, né? Os troncos seriam os brônquios e os galhos seriam os bronquíolos, as ramificações ali. Que se parece com uma árvore mesmo, né? Por isso denomina-se árvore respiratória ou árvore brônquica também, tá? Nas extremidades, bem na extremidade, microscopicamente falando, não dá para a gente ver aqui, existem uma região chamada de alvéolos pulmonares, que eu falei, que eu estava procurando ali, mas não tinha imagem, os quais realizam as trocas gasosas, nos alvéolos, irrigadíssimos com vasos sanguíneos, que ocorre um fenômeno importantíssimo no processo respiratório, que é hematose. O que é a hematose? A hematose são as trocas gasosas que ocorrem lá nos alvéolos pulmonares. É quando o oxigênio que veio no processo de inspiração passa para o sangue e o gás carbônico que está no processo, que está lá no pulmão, quer dizer, no sangue, passa para o pulmão e é eliminado na expiração, que é quando o ar sai, certo? Então, hematose, é importante gravar isso aqui, é essas trocas que ocorrem ali nos alvéolos pulmonares, tá? Então, a concentração de oxigênio na hematose do interior dos alvéolos é maior do que no sangue. E o oxigênio passa para os alvéolos, né, dos alvéolos para o sangue. Já o gás carbônico, que se encontra em maior quantidade no sangue, passa para o alvéolo. Então, acontece troca gasosa, tá? Então, se eu perguntasse o que era hematose, trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos pulmonares. Ao redor da fina parede de alvéolos encontram-se vários vasos sanguíneos, porque o oxigênio ali vai passar para o sangue, e o gás carbônico que está no sangue da respiração celular vai passar para os alvéolos para ser eliminado para o exterior. E aqui falando um pouquinho, isso tudo que eu estou falando de troca gasosa está nos pulmões, é dentro do pulmão, isso aqui é o pulmão, tá? Os pulmões, eles são dois órgãos esponjosos, né, que eles se situam dentro da caixa torácica, né? O pulmão direito tem 3 lobos, ó, ok? 3 partes, né, que a gente chama, 3 lobos, tá? E é ligeiramente maior do que o pulmão esquerdo, né? O pulmão esquerdo tem 2 lobos, tá? Entre os pulmões existe um espaço bem pequenininho, ó, ali o espacinho, ó, chamado de mediastino. Esse espaço aqui é onde fica o coração, tá? Então o coração fica abrigado bem aqui, ó, um pouquinho inclinado, ele é bem no meio, mas com a inclinação um pouquinho para o lado esquerdo. Os movimentos respiratórios, eu estou falando aqui entrada de ar, vamos falar um pouquinho desse movimento de inspiração e expiração. Você já percebeu que quando respira, seu tórax e abdômen se movimentam? Façam isso agora. Movimente o tórax. Enche o pulmão de ar. Agora, esvazia o ar. Sentiram que há um aumento, se expande a caixa torácica? Sentiram isso? Então, esse aumento de volume, isso acontece porque a caixa torácica se expande para que os pulmões se enchem de ar e volta à sua posição quando os pulmões se esvaziam.
Então, enche o pulmão de ar. Ó, vai esvaziando e vai fumando, vai diminuindo o pulmão, né? Bem assim que funciona. Então, o processo de entrada e saída do ar do corpo denominamos de ventilação. Ela é realizada, então a ventilação é um movimento involuntário, ou seja, ocorre independente da nossa vontade, porém é possível inspirar e expirar com mais força de acordo com a nossa vontade. Né? Eu posso acelerar isso. Os músculos intercostais, que são esses músculos que tem na nossa lateral, aqui, ó, não está mostrando aqui, mas lá naquela imagem, aqui, ó, músculos intercostais são esses músculos aqui. E esse aqui é outro músculo que também ajuda no processo de respiração, o diafragma, tá? Então, músculos intercostais e diafragma. Então, gente, esses músculos aí, eles ajudam no processo, tá? Então, a ventilação é exatamente isso, né? Porém, é possível inspirar e expirar com mais força de acordo com a vontade. Os músculos intercostais, que ficam entre as costelas, e o diafragma, localizado abaixo, que eu mostrei ali, são responsáveis pela movimentação do ar, certo? Eles realizam a movimentação, né, ali dos movimentos de inspiração, quando o ar entra nos pulmões, e expiração é quando o ar sai deles. Na inspiração, ocorre a contração do diafragma, ele contrai, e os músculos intercostais também. O diafragma desce, as costelas se expandem e aumentam o volume da caixa torácica, diminuindo a pressão interna, e aí possibilita que o ar entre nos pulmões. Tá? Então, ó, contrai o diafragma desce, faz contração, o pulmão se enche de ar. E aí, quando acontece o processo de inspiração, o diafragma e os músculos intercostais relaxam e as costelas abaixam. O volume torácico dos pulmões diminui com a saída do ar também. E aqui está mostrando, ó, inspiração, o diafragma se contrai, baixa, ele vem para baixo, a caixa torácica se expande e diminui a pressão de ar aqui dentro, e aí a tendência do ar entrar no pulmão. No processo de expiração, acontece o contrário, tá? Ó, o diafragma relaxa, e aí ele sobe e empurra o ar, aumenta a pressão dentro do pulmão e o ar sai. E aí pede para comentar com vocês, né? Que o ar expirado tem maior concentração de gás carbônico expirado e menor de oxigênio em relação ao ar inspirado. Os demais gases atmosféricos que compõem o ar permanecem praticamente inalterados. Eles não mudam. A composição dos gases atmosféricos será trabalhada lá no 7º ano. Então, ficamos aqui. E aqui nós temos uma maquete de pulmão. Muito bem. Para fazer essa atividade aqui também vale nota. Então, eu quero essa atividade feita... Ô, professora. Quê? Mas a gente já não fez essa... Fizeram lá no... Vocês já fizeram no... A gente já Essa fez. foi com um só, tanto é que até hoje eu tenho ali na minha gaveta. Ah, então eu não vou fazer. Depois eu converso com a coordenadora, mas eu acredito que vocês já tenham feito. Então vamos cancelar essa atividade. Se já fizeram, não tem por que fazer. Tá? Depois eu vejo direitinho, mas não marque nada agora. Deixa quieto, depois eu vejo, tá? Cuidados com a saúde, tá? As doenças que atingem o sistema respiratório... a gente vai ver na próxima aula, tá? Porque daqui a pouco... Não, ainda dá um tempo, né? Faltam 7 minutos ainda, né? Para nossa aula terminar. Ih, falta mais, eu pensei que faltava pouco. Então dá para ver os cuidados com a saúde ainda hoje. Então vamos lá, falando um pouquinho dos cuidados com a saúde do sistema respiratório. Ali a menina, ó, em períodos com baixa umidade do ar, é importante a hidratação do corpo, inalação de soro fisiológico, para aliviar sintomas da tosse, coceira no nariz, espirros, falta de ar. Mas atenção, ela só pode ser realizada com auxílio de um adulto, que é a nebulização, né? Muitas pessoas fazem aí. As doenças que atingem o sistema respiratório podem apresentar diferentes origens. Entre os mais comuns estão as causadas por micro-organismos como vírus, bactérias e fungos. Outros podem ser de natureza alérgica, decorrentes do tabagismo, por exemplo. Tá? Ou decorrentes, né? Ou conviver com fumantes também, né? Sendo fumante passivo, a pessoa que convive com fumante não fuma, mas inala a fumaça dele.
as rinites, a poluição, tudo são fatores que prejudicam aí o nosso sistema de funcionar adequadamente, né? Para evitar doenças causadas por vírus e por bactérias, como a gripe, a pneumonia, a tuberculose, é importante ter hábitos de higiene, lavar as mãos antes das refeições, não compartilhar copos, talheres, canudos, porque viroses, né, bactérias, podem ser transmitidas através do contato aí. A gente, né, todas as dicas aí para o coronavírus para as alergias também, para doenças respiratórias, para pneumonia, para tuberculose, como a gente falou. Tuberculose é bacteriana, tá? A gripe já é viral, né? Compartilhar canudos, água, isso não pode, tá, gente? Isso acabou essa fase, nunca mais, né? Pois a entrada dos agentes causadores das doenças se dá principalmente por essas regiões, boca e nariz, né? A gripe é causada por vírus, a tuberculose é causada por bactéria, como eu já falei, e pode ser prevenida com vacinas específicas. Manter os ambientes sempre bem ventilados e com a entrada de luz solar são ações que também auxiliam a evitar a propagação desses micro-organismos, tá? Hábito de fumar é um dos principais responsáveis por diversas doenças respiratórias, como enfisema, que causa lesões nos alvéolos pulmonares, destruição deles, tá? E onde acontece a troca gasosa, né? Esses danos, né, são irreversíveis e causam sensação constante de falta de ar. O cigarro também é causa frequente de câncer de pulmão e na laringe também. A poluição do ar também pode ser a causa de vários problemas respiratórios e pode agravar sintomas de asma, como uma doença pulmonar. Em algumas situações, pode até exigir internação hospitalar. Para nós, é importante que a umidade do ar que respiramos seja superior a 60%. Abaixo desse valor, as trocas gasosas ficam dificultadas, o que pode ocasionar complicações respiratórias, principalmente em crianças e idosos. Manter os ambientes úmidos com toalhas umidificadores, ou quando não tem umidificadores, usar toalhas úmidas nas portas ajuda bastante. Ou até colocar uma bacia de água ajuda a umedecer esse ar. É alternativa para os dias em que a umidade esteja abaixo de 60%. E hoje tudo a gente sabe através do celular, é só ver como é que está a umidade, né? O que acontece quando soluçamos? Alguém gostaria de ler esse texto? Posso ler? Pode ler, João. O soluço caracteriza-se por um espasmo repentino e involuntário do diafragma, músculo que separa o tórax do abdômen. Tem papel fundamental na respiração e está conectado a um nervo frênico. O soluço acarreta uma inspiração rápida e curta, que altera o ciclo respiratório. Seu ruído decorre do fechamento súbito da glote, que produz vibração nas cordas vocais. Normalmente, o soluço é assintomático, mas pode provocar desconforto. Desaparece espontaneamente, na maioria das vezes, em alguns minutos. Pode ler, próximo. O soluço é causado por qualquer... Mais alto. No nervo frênico, ou do diafragma, o que acontece em várias situações do dia a dia. Distensão gástrica pela ingestão de bebidas com gás. Deglutição de ar ou alimentação em grande volume. Mudanças súbitas de temperatura de alimentos ingeridos. Modificações de temperatura corporal. Ingestão de bebidas alcoólicas, ou até mesmo gargalhadas. Quando as crianças comem rapidamente, por exemplo, algumas vezes engolem ar. Nesse caso, o ar engolido, sem ter para onde ir, pode sair na forma de soluços. Muito bem. Muito bom. Então, gente, a gente viu aí nesse texto o que seria o soluço, né? Uma forma aí, né? O soluço, então, é causado por uma irritação nesse músculo aí, né? Nesse nervo, né? O frênico. E pode ser por qualquer fator. Muitas vezes a gente, vou levar um susto, né? Às vezes é porque a respiração também muda e já muda tudo, tá? Professora. Oi, só um pouquinho, Pedro, que eu tenho... Já vou te ouvir. Só que eu tenho